Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje, você vai ver reportagens sobre o trabalho desenvolvido pela Promotoria de Justiça de Souza. Vai saber se a Câmara de Vereadores da cidade está cumprindo o TAC que prevê a realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos ainda este ano. Também vai ver duas reportagens sobre a atuação da Promotoria de Justiça do Cidadão em defesa dos direitos dos idosos. No estúdio, vamos receber a promotora de Justiça de Defesa da Saúde da capital, Maria das Graças Azevedo. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Nos últimos anos, o Ministério Público Estadual tem desenvolvido um trabalho para combater a contratação de servidores na administração pública em desacordo com a lei. Em Souza, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público celebrou um TAC com a Câmara de Vereadores da cidade sobre esse assunto. É o que você confere agora. Valéria é efetiva do governo do estado há um ano, mas nunca parou de estudar para concurso. Formada em contabilidade, ela busca a aprovação num cargo de nível superior. E com a notícia do concurso público da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Souza, ela vem se dedicando ainda mais. Para a gente é muito importante que apareçam concursos com vagas aqui na nossa região de naturalidade, para que a gente veja que o caminho é o estudo. E que até hoje a dificuldade de aparecer vagas de concurso público aqui para a região do Sertão é muito difícil. Então, a gente tem que valorizar cada vaga que apareça e desejar que apareçam mais e mais concursos. E eu espero que sirva até de exemplo para que os outros órgãos realizem concursos públicos e abram novas oportunidades para quem está estudando, que está com vontade de entrar nesse mercado. O concurso público foi resultado de 2 termos de ajustamento de conduta celebrados pelo Ministério Público Estadual e a Câmara de Vereadores de Souza, que tem como objetivo reduzir o número de cargos comissionados e aumentar os efetivos da casa. De acordo com o promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, a Câmara de Souza desrespeitava a regra constitucional que determina que a via principal de acesso ao serviço público deve ser por meio do concurso, já que a casa tinha um número de servidores comissionados superior ao de efetivos. Então, nós, a partir de um diálogo com a casa, celebramos um primeiro TAC, pelo qual se reduziu em 42% a quantidade de cargos comissionados lá naquela Casa Legislativa. Em um segundo momento, e percebendo a necessidade de se avançar mais nessa discussão, celebramos um segundo TAC, pelo qual a Câmara se obrigou a reduzir ainda mais a quantidade de cargos comissionados e a criar cargos efetivos, de modo a preencher sua demanda e, com isso, realizar concurso público para a contratação desses cargos efetivos. De modo que, ao final de todo esse processo, a Câmara Municipal de Souza vai ter reduzido em 55% o número dos seus cargos comissionados e aumentado em 80% a quantidade de cargos efetivos, cumprindo, assim, o que determina a Constituição. O primeiro TAC foi assinado em julho do ano passado e estabeleceu a extinção de 33 cargos comissionados, deixando o órgão com 17 efetivos e 45 comissionados. Já em janeiro deste ano, um novo TAC foi celebrado, em que a Câmara se comprometeu a realizar o concurso público e aumentar em 80% o número de servidores efetivos. No documento ainda ficou determinado que a partir de 31 de dezembro deste ano deve haver na casa o número máximo de 35 cargos comissionados e no mínimo 30 efetivos. Além disso, o TAC também prevê a criação de um cargo efetivo no gabinete de cada um dos 13 vereadores e 3 cargos comissionados no gabinete do presidente da Câmara. Para isso, foi estabelecido que o órgão deve exonerar um cargo comissionado do gabinete dos vereadores, que devem ser substituídos pelos efetivos a serem criados. Caso haja descumprimento de alguma das cláusulas, o presidente da Câmara deve ser penalizado com uma multa pessoal solidária no valor de R$50 mil, acrescida de R$1.000 por cada dia de atraso. Segundo o presidente da Câmara de Vereadores de Souza, a qualidade do serviço prestado à casa deve melhorar com a realização do concurso. A Câmara de Souza tinha uma relação em torno de quase 90% de pessoas aqui
através de indicação, né? E já foi feito o primeiro TAC, houve uma redução de 55% dos cargos, firmado com o doutor Leonardo, e agora nós acertamos um outro, que é fazer o concurso público, para poder essa relação ficar mais racional possível, e ao mesmo tempo você qualificar o serviço do Poder Legislativo. Porque nós, dentro dessas vagas, vão ter a criação de 13 assessorias de assistente parlamentar concursado. São pessoas que vêm graduadas para cá, para prestar seu serviço. Logicamente, vai melhorar a qualidade. Seguindo o calendário estabelecido pelo TAC, a Câmara lançou no último dia 10 de abril o edital de licitação para a contratação da empresa que deve realizar o concurso público. Já no próximo dia 10 de junho deve ser deflagrado o concurso. As provas estão previstas para 10 de setembro e o resultado deve ser divulgado até 10 de novembro. Os aprovados vão ser empossados até 31 de dezembro. O artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal diz que o acesso a cargos e empregos públicos se dá, em regra, por meio da realização de concurso público. As duas únicas exceções são as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. A cada ano que passa, a população brasileira vive mais tempo. Isso requer políticas públicas e órgãos capazes de proteger as pessoas idosas. A seguir, você vai ver uma reportagem sobre a recomendação ministerial expedida aos 9 municípios que integram a área de atuação da Promotoria de Justiça de Souza, para que eles criem e fortaleçam os conselhos e fundos municipais do idoso. Com o objetivo de garantir os direitos e a participação dos idosos na sociedade, a Promotoria de Justiça de Souza expediu uma recomendação que prevê o funcionamento dos conselhos municipais de idosos no sertão do estado. De acordo com a recomendação, os 9 municípios que integram a área de atuação da promotoria devem formular até 2016
uma política para idosos mais eficaz, além de garantir o repasse de verbas para o Fundo Municipal do Idoso. O papel de formular a política para o idoso. Nós expedimos essa recomendação e estamos acompanhando o cumprimento dela para que no orçamento de 2016 esses municípios tenham a sua política do idoso devidamente formulada pelos seus conselhos e de forma que essa política seja a mais legítima. No caso de descumprimento da recomendação ministerial, os membros dos conselhos e os gestores públicos podem ser responsabilizados criminalmente e também responder por improbidade administrativa. Em Souza, os integrantes do Conselho Municipal do Idoso vêm se reunindo mensalmente para discutir como vai funcionar esta política e para construir um pacto em defesa dos idosos do município. A gente se reúne mensalmente e entrega à promotoria uma ata dizendo como está sendo realizadas as atividades, como a gente está fiscalizando os órgãos que trabalham com o idoso nessas atas. O que é que a gente vai desenvolver em política para o nosso idoso no nosso município. E daí, a gente, em cima dessas reuniões, a gente vai estar construindo um plano para atender a todos os idosos do nosso município. Além de reativar o Conselho do Idoso, a Secretaria de Ação Social da cidade também está trabalhando junto com a população o fortalecimento de vínculos familiares por meio de atividades nos bairros e ampliando a rede de assistência aos idosos do município. O Conselho já foi formado desde o ano passado, tem sociedade civil e o poder governamental na sua composição, já trabalha em parceria com vários programas da assistência social, como o CREAS e o CRAS, na prevenção da violência contra o idoso, na prevenção dos diversos males que tem contra o idoso. Então, já está funcionando nesse sentido. Existe também a deliberação do Ministério Público e a parceria muito boa para que a gente possa estar instituindo o fundo do idoso também, junto com os conselheiros, para que a gente possa estar trabalhando com a população. Então, assim, nós já estamos realizando esse trabalho de atendimento na Casa dos Conselhos, a população procura os conselheiros lá, dizem a sua denúncia, que a gente tem muito caso de negligência contra o idoso no município, e a gente vai ajudando realmente nas questões da busca ativa, das visitas, até que a gente possa instituir esse fundo e assim a gente colocar realmente a política para funcionar com verbas, né? Para a dona Raimunda, que participa de um grupo de idosos há quase um ano, as atividades ajudam a manter a mente ocupada e a saúde em dia, além de criar laços de amizades entre os integrantes. Diverte, né? Vai dizer, dá aquela alegria na gente, aquele prazer, né? Às vezes a gente está pensando uma coisa tão mal, aí vem aquele pensamento bom, né? Não, eu digo, coisa boa. É por isso que eu faço para aqui, eu acho bom. Porque é bom para a gente, para a vida da gente, para a memória, saúde, não é certo? Para a gente alegria, a gente ter. Além de Souza, a recomendação também deve ser cumprida pelos municípios de Vieirópolis, Lastro, São Francisco, Santa Cruz, Aparecida, Marisópolis, Nazarezinho e São José da Lagoa Tapada. Outra medida adotada pela Promotoria de Souza para proteger os direitos das pessoas com 60 anos ou mais de idade foi a celebração de um TAC, em que os prefeitos das 9 cidades se comprometeram a custear o abrigamento de idosos nas 2 instituições de longa permanência existentes na região. É o que você confere agora. Ir até a farmácia sozinho, vestir a própria roupa, se alimentar na hora certa, podem parecer atividades simples, mas com o passar dos anos, várias dificuldades começam a surgir na hora de executá-las. Para o idoso que não tem família ou foi abandonado, essas ações tornam-se quase impossíveis de ser praticadas. E aí surge a necessidade de procurar uma instituição de longa permanência com assistência especializada. No Alto Sertão do Estado, um termo de ajustamento de conduta firmado entre a Promotoria de Justiça de Souza, 9 municípios e 2 abrigos da região está garantindo a melhoria na qualidade de vida dos idosos. O TAC, celebrado em novembro do ano passado pelo Ministério Público Estadual, os prefeitos de Souza, Lastro, Vieirópolis, São Francisco, Santa Cruz, Aparecida, Marisópolis, Nazarezinho e São José da Lagoa Tapada, estipulou um valor para cada município asseduado aos abrigos Jesus Maria José e Casa do Caminho, para custear a institucionalização dos idosos que precisarem. Estas despesas devem ser previstas nas dotações orçamentárias de cada cidade. Nós celebramos um TAC a partir do qual os municípios se obrigaram a efetivamente custear os idosos que remetam a essas instituições, né?
resolvendo assim dois grandes problemas. Primeiro, fazendo com que os municípios cumpram efetivamente seu papel e ofereçam esse serviço, esse importante serviço. E outro, solucionando a questão das realidades que nós tínhamos, de duas instituições que, não obstante os esforços que empreendiam, mas não tinham recursos para prestar esse serviço a contento, para prestar esse serviço com todas as exigências, e não são poucas, que a legislação impõe. Então, a partir de agora, essas instituições poderão prestar um serviço com o padrão mínimo legal, né, porque terão os recursos para isso, e os municípios, por sua vez, estarão também ofertando aquele serviço que lhe é de obrigação, segundo a legislação vigente. Nesta instituição, onde vivem 24 idosos, a situação vem melhorando aos poucos. Administrada pela Igreja Católica, ela vivia apenas de doações e o dinheiro não era suficiente para receber novos moradores. Agora, com a parceria com os municípios da região, o abrigo passou a oferecer mais vagas e melhor assistência para os idosos. Nós sabemos que a nossa população, né, no Brasil, nós estamos ganhando expectativa de vida, né? Então, há a quantidade de idosos que está aumentando. Vai ser necessário não somente essas duas casas, mas no futuro muito mais casas, porque onde vão ficar esses nossos idosos? Todo mundo precisa trabalhar. E com quem deixar seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, sua avó? Então, no futuro, eu acredito que futuramente, futuro bem próximo, vai ser necessário muito mais casas dessas de apoio, né, de acolhimento à pessoa da terceira idade, aos nossos idosos. Para esta voluntária do abrigo Jesus Maria José, localizado na cidade de Souza, o ajustamento de conduta ajudou a instituição a superar várias dificuldades enfrentadas pela falta de recursos próprios para manter os idosos da casa. Eu suponho assim que uma ajuda do governo deve ser muito bem-vindo, né? Porque só o dinheiro deles não dá para fazer o que é necessário. De cuidar melhor, de botar mais gente para poder cuidar assim do idoso, porque a pessoa dá conta da limpeza de um abrigo e cuidar ainda do idoso para onde ele quer ir, para onde ele quer andar, aí a menina não pode ser mágica. De acordo com a secretária de Ação Social da cidade de Souza, os idosos só devem ser encaminhados para uma instituição de longa permanência em caso de abandono ou se for comprovado que a família não tem condições de ficar com ele. De uma grande importância para toda a região, né? Já que nós queremos trazer dignidade para os nossos idosos. Porque muitos idosos, muitas famílias, eles não tinham condições de sustentar, né, os seus próprios idosos. Então, tendo essa parceria com os municípios, né, com a prefeitura, então, vamos deixar os familiares mais tranquilos, sabendo que os idosos estão tendo mais cuidado. E as casas também estão sendo beneficiadas, ou seja, todo mundo vai estar feliz, todo mundo vai estar sendo beneficiado. Tanto o município, como os idosos, como as famílias e como também os abrigos, que vão estar sendo beneficiados com essas ajudas. O município que descumprir qualquer uma das cláusulas do TAC vai ser penalizado com multa no valor de R$ 5.000, além das medidas judiciais cabíveis contra seus gestores. No próximo bloco, não perca a entrevista com a promotora de justiça, Maria das Graças Azevedo. Ela vai falar sobre o direito à saúde. Não saia daí! Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida.
Nesta edição, o MPTV recebe no estúdio a promotora de justiça Maria das Graças Azevedo, que vai falar sobre o direito à saúde e o trabalho das promotorias de justiça especializadas nessa área. Promotora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Promotora, a saúde é um dos direitos mais essenciais para a vida do cidadão brasileiro. No nosso país, no que diz respeito a estes direitos, nós temos uma legislação avançada e por quê? Bom, é o seguinte, como nós sabemos, você bem colocou, a saúde é um dos direitos mais importantes do ser humano. A saúde é um direito fundamental, dentre outros, como a educação, moradia, saúde e dentre todos os direitos fundamentais do homem. Então, nós dizemos sim, que existe realmente a saúde no nosso país, o sistema SUS, advindo da Lei 8080/90, é realmente um sistema de primeiro mundo. Que nós temos um sistema de primeiro mundo, só que para ser aplicado num país de terceiro mundo. Então, daí a gente encontra realmente muitas dificuldades, do desinteresse político e a má gestão, que comprometem a eficiência para a resolutividade dos diversos agravos de que são acometidos os nossos patrícios, né? A nossa população na área de saúde. Como todos nós já sabemos, ocorrem muitos crimes de corrupção com dinheiro público destinados à saúde, o que faz com que os municípios e o Estado não cumpram a lei. Por que isso acontece tanto? Olha, como é sabido, a Constituição prevê que a União ela tem que obrigatoriamente disponibilizar 10% do orçamento bruto arrecadado para a saúde. Os estados, 12%, os municípios, 15%. O Distrito Federal, de 12% a 15%. Por que a gente fala em má gestão? Porque esses recursos alocados para a saúde, às vezes sofrem alguma espécie de troca de rubrica para atender outros problemas ou interesses do gestor que está no comando dessas três áreas. Infelizmente, isso tem ocorrido, e ocorrido com uma certa gravidade, como desvio, como falei há pouco, para outras rubricas. Porque nós temos a Seguridade Social, que faz parte a nível nacional do orçamento da saúde e que tem sido desviado para fazer, digamos, vai fazer esses restaurantes populares, vai entrar na área, que é uma área completamente alheia à saúde. Quais são os direitos que costumam ser mais violados na área da saúde, de um modo geral? Olha, a promotoria da saúde realmente é muito complexa, porque no meu caso em especial, nós estamos com alta e média complexidade. Nós lidamos com muitos casos de insumos cirúrgicos e medicamentos de alta e média complexidade na área oncológica, na área neurológica como Alzheimer, enfim. São medicamentos que, por sua própria formulação, são especiais. Então, são medicamentos que custam mais caros. Então, daí existia uma certa resistência do ente público em fornecê-los. Com eles usam muito, não, porque o Estado é insuficiente a verba para cobrir, a demanda é muito grande, enfim, há muitas desculpas. Só que é preciso saber o seguinte, que o medicamento na dispensação, a lei manda no artigo 196 a 200 da Constituição Federal, diz o quê? Que a saúde é um dever do Estado, é um direito de todos e dever do Estado. Promotora, muitos gestores reclamam do que eles chamam de processo de judicialização da saúde e dizem que o gasto que eles acabam tendo para cumprir as decisões judiciais que determinam a compra desses medicamentos caros, que a senhora citou anteriormente, compromete o orçamento na área e os gastos em saúde básica. Qual a avaliação que a senhora faz sobre esse assunto? Eles alegam sim, é bem verdade que eles dizem também, é uma coisa que eles sempre falam, que a demanda é muito grande e os recursos parcos, os recursos do Estado ou do município. Ora, o que acontece é que, quando a gente tenta negociar, vem um grupo de pacientes, digamos, oncológicos, que infelizmente está havendo uma grande demanda. A gente tenta negociar com os gestores.
é assim, o caso é esse, aí, enfim, o que é que eles dizem? Não temos condição. E aí fica jogando, isso é para o Estado, isso é para o município, mas nós temos um sistema solidário, tripartite, é União, Estado e municípios, que são solidários entre si. Então, só nos resta, ao não atendimento, não havendo uma negociação, nenhum TAC, como nós já tentamos várias vezes, um termo de ajustamento de conduta, para que aquela coisa seja resolvida a contento, sem necessidade de judicialização. E judicializado, realmente, o nosso judiciário já virá soberbado de processo. Então, daí, no judiciário é concedido uma liminar, uma antecipação da tutela através de uma liminar, mas vem um mérito para julgar. E quando vai para lá, para a secretaria, eles dizem, bom, então agora nós vamos cumprir porque foi judicializado. Quer dizer, não é por aí, o trâmite não deve ser esse. Não deve ser isso, a gente tem que negociar. Nem precisa de negociação se o Estado, o município cumprisse com o seu dever. Promotora, hoje, qual seria a principal demanda que aparece na promotoria? Geralmente são os acidentados na minha área, na nossa área, com os motociclistas. Tem sim a questão oncológica, infelizmente, inclusive infantil, o número avançado para essa área, né, de oncologia. As doenças neurológicas. Também nós temos casos de epilepsia refratária, onde já está se usando, inclusive, até cirurgias, né, cirurgias do eletrodos cerebrais, que é outra área que a gente tem sido muito preocupante, porque eles não querem dispensar os insumos, porque são caros, naturalmente. Mas a gente está aí na luta, né, infelizmente. Promotora, para finalizar a nossa entrevista, gostaria que a senhora orientasse aos telespectadores sobre as situações em que ele pode recorrer à promotoria. Bom, é importante. Nós temos nossa sede ali, vizinho ao Hotel JR, ali no Corredor Encarnado, como é conhecida a região. Então, qualquer pessoa do povo, qualquer usuário SUS, primeiro ele tem que ir com a receita médica, com o laudo médico, com todos os documentos civis e de porte obrigatório e o cartão SUS à Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde. Lá ele vai dar entrada naquele pedido ou de medicamento ou de insumo cirúrgico e vai receber um protocolo. Diante desse protocolo, ele peça, para ir acompanhando toda a tramitação administrativa lá na secretaria, ele peça que digam, o atendente lá, diga quanto tempo vai esperar, se existe essa medicação, que geralmente eles dizem, não, ainda está em fase de licitação, mas tem que dar um prazo razoável para o paciente e pegar essa medicação. Agora, na ausência, se não derem, então vai nos buscar lá na Promotoria da Saúde com esse protocolo e a negativa do secretário, que sempre quem assina geralmente é o titular, e vai nos procurar e a gente vai ver como chamar esses agentes, né, e para tentar uma conciliação em caso negativo, esgotadas todas as condições, a gente entrará com a ação na justiça, uma ação civil pública, ou a gente poder, mas só depois de esgotada todas as etapas de persuasão, de convencimento, de conversa, porque o que é importante hoje é a mediação, essa negociação. E quer dizer que os senhores usuários SUS fiquem tranquilos, que nós temos conseguido muito nessa área, sabe? Graças a Deus, Deus tem nos dotado, assim, de sucessos que até eu mesma me espanto às vezes, sabe? Porque eles são sensíveis, eu sei, muitos são sensíveis, chegam lá e dizem, não, a gente vai atender essa demanda, mas se justificam, tá? Mas graças a Deus a coisa está encaminhando, eu espero melhoras, né? Sempre pode melhorar. Promotora, muito obrigada pelo seu Eu que agradeço, estamos às ordens. O Ministério Público ganha com essas atitudes de vocês. Fico feliz em conhecer essa equipe, viu? Parabéns a vocês. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.